juro que aquele bebê não era meu, e ela acreditou nele. Anos depois, ele viu uma menina com os seus próprios olhos nos braços dela, e uma verdade devastadora veio ao de cima. João Matos nunca esperou que o seu mundo desmoronasse em segundos. Num instante, estava de pé, no brilho suave da cozinha do apartamento de Sara, com o coração a acelerar enquanto agarrava o teste de gravidez positivo na sua mão. No seguinte, ele estava a ser conduzido para o escritório frio e ressonante dos pais dela, as mesmas pessoas que mal tinham reconhecido a sua existência até aquele momento. A mensagem foi clara, cruel e absoluta. Ele não era bem-vindo. O nome, o legado e a linhagem dos Pimentel não seriam diluídos por alguém como ele. Ele não era rico, não vinha de uma família influente e não pertencia ao mundo deles. Primeiro, ofereceram-lhe dinheiro, uma vida confortável, em troca de ele desaparecer. Quando ele recusou, eles sorriram lentamente e de forma calculada e ameaçaram tudo o que lhe importava, incluindo o futuro de Sara. João não tinha dúvidas de que eles o fariam. Ele tinha visto como Sara ansiava pelo sucesso, como idolatrava o império da sua mãe e como tinha construído a sua vida, tijolo a tijolo perfeito, em torno de um sonho que eles tinham forjado para ela. Se lhe dissesse a verdade, ela seria forçada a escolher entre ele e a única vida que ela conhecera. Ele não acreditava que ela fosse cruel, mas não tinha a certeza se ela era forte o suficiente para os enfrentar. Então, quando lhe pediram para mentir, ele aceitou, não porque quisesse, mas porque não conseguia suportar vê-la destruída. Quando se encontrou com ela no dia seguinte, o seu coração já estava em cacos. Sara olhou para ele com o mesmo calor, a mesma tranquilidade, sem suspeitar que o homem que amava tinha sido encurralado. Ele disse-lhe que tinha algo para lhe dizer e depois, mantendo as mãos firmemente entrelaçadas e os olhos fixos no chão, ele mentiu. "Não é teu", disse com a voz oca. É de outra pessoa. Sinto muito." Ela não gritou, não ficou furiosa, não fez perguntas. Simplesmente ficou ali por um longo momento, a confusão sendo lentamente substituída pela dor. E depois foi-se embora. Essa foi a última vez que ele a viu. João não chorou de imediato. Esperou até que a porta do apartamento se fechasse, até que o silêncio fosse demasiado alto para ser ignorado. E então as lágrimas vieram, silenciosas, intermináveis e cheias de culpa. Ele fez as malas com as poucas coisas que possuía e deixou a cidade em poucos dias. Mudou o seu número, fechou as suas contas e tentou apagar um capítulo que ainda vivia dentro dele a cada batida do seu coração. Ele tinha 24 anos, estava desempregado e grávido, estava sozinho. Os meses que se seguiram foram brutais. Ele encontrou um quarto modesto para alugar numa pequena cidade a várias horas de distância, fez turnos num café enquanto as náuseas matinais passavam e frequentava aulas de enfermagem à noite. Cada euro o importava. Cada decisão era sobre a sobrevivência. Quando seu ventre se tornou demasiado grande para o esconder, ele cobriu-o com camisolas largas e trabalhou até que os seus pés doessem. Não houve festas de chá de bebê, nem chamadas emocionadas para casa, nem ninguém para celebrar o primeiro pontapé ou ecografia. Mas João manteve a cabeça erguida e sussurrou à sua filha por nascer todas as noites, prometendo-lhe que a amaria por ambos. E quando Eva finalmente nasceu, com seu cabelo loiro e os seus olhos azuis penetrantes, que refletiam a mulher que ele amou, sentiu o seu coração a fraturar e a curar ao mesmo tempo. Ela era perfeita. Ela era dele.
e também era um lembrete de tudo o que ele tinha perdido. No entanto, João nunca se arrependeu da escolha que fez, nem uma única vez. Ele protegeu-a. Deu-lhe paz. Isso tinha de ser suficiente, mesmo que lhe custasse tudo. Achas que o João tomou a decisão certa? O que terias feito tu? O recomeço na pequena vila. Um novo começo na pequena vila não era glamouroso, mas era estável. E para João, essa estabilidade tornou-se a sua salvação. Depois de Eva nascer, os dias confundiram-se, acordando antes do nascer do sol para preparar o seu biberão, alimentando-a à luz pálida da manhã, embalando-a durante as cólicas e as febres e beijando as suas bochechas quando ela sorria a dormir. Ele não tinha uma parceira para partilhar o peso da parentalidade, nem família para se apoiar. E certamente não tinha tempo para se arrepender. Mas o que lhe faltava em ajuda, ele compensava com pura determinação. Cada vez que olhava para os pequenos dedos de Eva, ou notava a forma como ela o olhava com aqueles vívidos olhos azuis, ele lembrava-se do porquê de ter tomado as decisões que tomou. Ela era a razão pela qual ele continuava em frente. Ela era a razão pela qual ele sorria, mesmo quando o seu corpo lhe implorava para se deitar e parar. Ele trabalhava a tempo parcial na clínica local, enquanto terminava a última parte da sua certificação de enfermagem. O supervisor da clínica, um homem chamado Vitor, com uma voz sensata e olhos gentis, tinha notado a fadiga na postura de João desde o início, mas nunca lhe perguntou sobre isso. Simplesmente lhe oferecia uma pausa extra, de vez em quando. Às vezes dava-lhe um café quente sem ele pedir. Vitor não era exatamente caloroso, mas ele via as pessoas. E João nunca se esqueceu disso. À noite, depois do trabalho e das aulas e das compras com um carrinho de bebê que rangia vergonhosamente alto, João dava banho a Eva, vestia-lhe um pijama macio e eles aninhavam-se no seu sofá em segunda mão, gasto, mas limpo. Eles viviam num pequeno apartamento de 2 quartos por cima de uma livraria, onde o aquecedor fazia um barulho infernal todo o inverno e a ventoinha de teto zumbia quando girava demasiado rápido. Mas as janelas estavam cheias da luz dourada da tarde e o lugar cheirava a papel e canela da padaria ao lado. João fez com que parecesse um lar. Havia fotos coladas no frigorífico, impressões das mãos de Eva num pedaço de tela torto pendurado na parede e uma pilha de livros infantis ao lado da cama que eles partilhavam. No início, ele pensou que a maternidade se sentiria como uma interminável subida, uma longa luta pela sobrevivência. Mas à medida que Eva crescia, também crescia a sua força. Ela começou a falar cedo, a chamá-lo de papá antes do seu primeiro aniversário, e a aprender as suas cores, a apontar para as caixas de cereais no corredor do supermercado. Ela adorava música. Ela dançava sempre ao som de anúncios com as suas pernas roliças, que mal a aguentavam em pé. Ela tinha a risada de Sara, uma risada baixa e repentina, que o apanhava de surpresa e lhe tirava o fôlego de cada vez. João não falava de Sara com ninguém, nem mesmo consigo mesmo, mas guardava uma foto escondida numa caixa de sapatos na parte de trás do seu armário. Uma velha foto tirada durante uma viagem de fim de semana à costa, quando ele e Sara eram felizes e alheios à tempestade que se aproximava. Ela estava a abraçá-lo por trás, ambos a sorrir para a câmara, com areia nas suas calças. Ele não tinha olhado para a foto há anos, mas não conseguia obrigar-se a deitá-la fora. Era uma lembrança de uma vida que poderia ter sido, se as coisas tivessem sido diferentes. Às vezes, quando Eva estava a dormir e o mundo estava em silêncio, ele ficava acordado
e permitia-se sentir a dor que tinha ignorado durante tanto tempo. Ele perguntava-se se Sara alguma vez pensava nele, se alguma vez se arrependeu de ir embora, se ela acreditou na mentira que ele lhe disse naquele dia. Ele duvidava. Ela provavelmente tinha uma nova vida agora, um marido perfeito, um escritório de canto, sem fazer ideia de que tinha uma filha que tinha herdado o seu mesmo sorriso. Um dia, enquanto levava Eva para o infantário, outra mãe elogiou-o por a sua filha ser tão bem comportada. João sorriu e agradeceu, mas enquanto eles se afastavam, a mulher disse algo que o deixou gelado. Ela tem o teu coração e os olhos de outra pessoa. João não respondeu. Simplesmente apertou a mão de Eva um pouco mais forte e continuou a caminhar. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava. Ele não tinha o luxo de pensar muito sobre isso, mas por agora tinha forjado algo estável, algo seguro, algo completamente seu. Não foi fácil, não foi justo, mas era seu. E embora ele não o dissesse em voz alta, uma parte dele ainda abrigava uma esperança silenciosa de que um dia a verdade viesse à tona, não no caos ou na amargura, mas de uma forma que permitisse à sua filha saber de onde ela vinha, não apenas dele, mas da mulher que nunca teve a oportunidade de o amar. Até então, ele continuaria a construir a vida que eles mereciam, tijolo a tijolo, em silêncio e com obstinação. O ajuste de contas. O ar estava fresco e limpo na manhã em que Joana Fernandes chegou à pequena vila de Fonte Boa. Ela não tinha estado lá há anos, não desde que era uma adolescente, a visitar parentes distantes para um retiro de verão. Agora, como oradora convidada para uma iniciativa de caridade regional destinada a melhorar o acesso aos cuidados de saúde infantil, ela encontrou-se a caminhar por ruas ladeadas de lojas pitorescas, edifícios de tijolo quentes e passeios tranquilos. Tudo na vila parecia diferente do horizonte afiado e de vidro de Lisboa, mais lento, mais suave, mais calmo. Ela não esperava que se sentisse como um alívio. Joana tinha mudado nos últimos 4 anos. A mulher que outrora se orgulhava da sua compostura e controlo, agora encontrava-se a carregar uma amargura subtil, um cansaço que a seguia mesmo durante o sono. Desde o dia em que João lhe disse que o bebê não era dela, algo dentro dela tinha se fraturado. Ela tinha enterrado a dor rapidamente, como lhe tinham ensinado a fazer, e a transformou em foco, sucesso e expansão. Ela era mais poderosa do que nunca, mais respeitada e, no entanto, mais sozinha. Cada relação desde João tinha se sentido vazia, cada sorriso era praticado, cada beijo era oco. Ela nunca disse a ninguém porque tinha parado de namorar homens por mais do que algumas semanas. Ninguém se tinha aproximado. O evento realizou-se na Biblioteca da Vila, recentemente renovada com doações de uma dúzia de patrocinadores regionais, incluindo a sua própria empresa. Depois do discurso, houve uma pequena recessão no parque adjacente. As crianças corriam entre os bancos enquanto os pais se reuniam debaixo de tendas brancas com café e bolos. Joana estava de pé perto de uma mesa, a responder educadamente a perguntas de funcionários locais quando viu algo, ou melhor, alguém, que fez com que todo o seu mundo se reduzisse a um ponto. Era uma menina de uns 4 anos com cabelo loiro, olhos azuis brilhantes, o tipo de azul que não se via com frequência, o tipo de azul que Joana via todos os dias no espelho. A menina ria enquanto corria para o parque infantil, com os braços estendidos como asas de avião, chocando suavemente com as pernas de um homem. O homem agachou-se, afastou o cabelo do rosto da menina e disse algo que a fez rir de novo.
Joana não conseguia ouvi-lo. Ele não conseguia ouvir nada, porque o homem, o que naquele momento virou o seu rosto para o sol, era João. O seu coração parou. Era ele. Ele não tinha mudado muito. O seu cabelo era um pouco mais comprido, a sua figura um pouco mais esguia, como se a vida tivesse sido menos gentil do que ele merecia. Mas a sua presença atingiu-a como um soco no peito. Ela não o via há 4 anos, não tinha ouvido a sua voz, não se tinha permitido imaginar como era a sua vida agora. E aqui estava ele, e tinha uma filha que se parecia exatamente com ela. As peças encaixaram na sua mente de repente, violentamente e por completo. A sua respiração cortou-se. Aquela menina não era de outra pessoa, era dela. Tinha de ser. Joana pediu desculpa da mesa, mal, enquanto caminhava pelo relvado em direção a eles, os seus pés pesados e o seu coração ensurdecedor. À medida que se aproximava, João virou-se, a sentir alguém perto. Os seus olhos encontraram-se, e naquele único momento, tudo o que tinha estado enterrado veio à tona. Surpresa, pânico, culpa e algo mais. Dor. João não falou. Abriu a boca, depois fechou-a de novo. Os seus olhos moveram-se para Eva e depois voltaram para Joana. Ela olhou para ele, procurando no seu rosto alguma explicação. Mas tudo o que ela conseguiu proferir foi uma pergunta trêmula. É minha? As mãos dele apertaram os ombros de Eva. A menina olhou para ela com curiosidade, a sentir a tensão, mas demasiado jovem para a entender. João engoliu em seco. Não assentiu. Não negou. Simplesmente ficou ali, congelado, e sussurrou. Joana, por favor. Ela olhou de novo para a menina, depois para ele. A raiva que surgiu nela não era do tipo que explode. Era mais profunda, mais fria. Mentiste-me, disse com a voz baixa, mas afiada. Disseste-me que não era minha. As lágrimas começaram a aparecer nos seus olhos, mas ela conteve-as. Não é o que pensas, disse com a voz a tremer. Eu não tive escolha. Os teus pais... Eu acreditei em ti, ela interrompeu-o. Acreditei no que disseste e afastei-me porque pensei que não tinha o direito de ficar. João agachou-se ao lado de Eva, sussurrando-lhe algo ao ouvido. A menina assentiu e regressou ao parque infantil a olhar para trás uma vez. Depois continuou. Ele levantou-se lentamente a enfrentar Joana de novo, a barragem atrás dos seus olhos, finalmente a ceder. Eles disseram-me para desaparecer que eu arruinaria a tua vida. Ameaçaram destruir a minha. Eu tive medo, Joana. Estava grávido, sozinho, e eles fizeram-me sentir que eu não pertencia perto de ti. Ela não sabia o que dizer. A fúria dentro dela não era apenas para ele, era para si mesma, para os seus pais, para os anos que lhes tinham sido roubados aos 3. Que idade tem ela? Perguntou em voz baixa. 4, ele respondeu. Chama-se Eva. Joana fechou os olhos por um segundo. 4 anos. Ela tinha perdido cada primeiro. A primeira palavra, o primeiro passo, a primeira vez que Eva tinha caído e precisado de conforto. Ela tinha perdido tudo e a menina nem sequer sabia que ela existia. Eu não sabia como resolver, disse João em voz baixa. Pensei que te estava a proteger e depois simplesmente senti que era demasiado tarde. Não é tarde demais, disse Joana, embora a sua voz se quebrasse. Ela é a minha filha e eu quero conhecê-la. Ele olhou para ela por um longo momento. Depois assentiu, hesitante, dolorosamente. Não era perdão. Ainda não. Mas era uma porta pela qual ela estava pronta para passar. O
O caminho para a cura. João não tinha planeado voltar a ver Joana nunca mais. Nunca. Essa parte da sua vida tinha sido selada, enterrada debaixo de camadas de exaustão, sobrevivência e a tranquila resignação de alguém que tinha feito as pazes com a dor. Mas depois do confronto no parque, tudo o que outrora tinha estado fechado começou a reabrir, e isso a aterrorizava. A forma como Joana tinha olhado para Eva era algo que ele nunca esqueceria, como se estivesse a ver todo o seu mundo e a perdê-lo todo de uma vez. E agora, pela primeira vez desde o dia em que ele lhe mentiu, a verdade estava cá fora. O peso disso sentia-se insuportável. Ele não dormiu naquela noite. Ficou acordado a olhar para o teto enquanto Eva dormia ao seu lado, uma pequena mão aconchegada contra o seu ombro. A sua mente repetiu cada palavra, cada expressão, a forma como a voz de Joana se tinha quebrado quando ela disse: "Eu quero conhecê-la." Não havia negação no seu rosto. Ela não tinha gritado, nem o tinha acusado com raiva. Ela tinha se parecido quebrado, traído e silenciosamente desesperado. Teria sido mais fácil se ela tivesse ido embora ou o tivesse chamado de cruel. Mas ela não o tinha feito. Ela tinha ficado. Na manhã seguinte, João ligou para o trabalho a dizer que estava doente e levou Eva para o lago nos arredores da vila. Precisava de espaço para pensar, para respirar, para olhar para sua filha e lembrar-se do porquê de ter feito o que fez. Eva atirou pedras para a água, a rir quando elas salpicavam, completamente alheia a que o seu mundo inteiro tinha acabado de mudar. Ela não sabia que a sua mãe o tinha visto. Ela não sabia que a mulher que tinha desaparecido antes do seu nascimento agora queria fazer parte da sua vida. João observou-a, o seu coração a doer de amor e medo. Como poderia ele explicar a uma menina de 4 anos que a sua mãe tinha sido mantida afastada antes de ele ter tido uma oportunidade? Naquela noite houve uma batida na porta. Ele sabia quem era antes de olhar. Joana estava no corredor a segurar um saco de papel com 2 cafés e uma pequena caixa de bolos. Ela parecia cansada, mas não zangada. Ele afastou-se e deixou-a entrar, não confiando na sua voz o suficiente para falar. Eva ainda estava a dormir no outro quarto. Joana não se sentou de imediato. Ela deu um passeio. Depois virou-se para o olhar. "Eu preciso de entender", disse. "Tudo. Eu mereço saber." Então ele contou-lhe cada detalhe. Contou-lhe como os pais dela o tinham chamado depois de ele ter descoberto que estava grávido, como lhe tinham oferecido dinheiro, como o tinham chamado de indigno, e como o tinham pintado a ela como alguém que o ressentiria por arruinar a sua vida. Contou-lhe sobre as ameaças, como eles tinham prometido destruir o seu futuro, bloqueá-lo de empregos, da estabilidade. Contou-lhe sobre o medo, o isolamento, a humilhação de ser tratado como nada mais do que um erro. Sara sentou-se em silêncio, a sua mandíbula tensa, os seus punhos cerrados. Ela conseguia ver a tempestade nos seus olhos, uma fúria dirigida não a ele, mas às pessoas em quem ela outrora mais tinha confiado. "Eles mentiram-nos aos 2, disse ela em voz baixa. "Roubaram-nos, a ela, a ti." João assentiu, com a garganta apertada. "E eu deixei que me assustassem? Deixei que decidissem a minha vida?" Sara moveu-se para a janela e olhou para a rua tranquila lá embaixo. "Eu odeio ter acreditado em ti, ter não lutado mais para entender por que dirias algo assim. Não podias ter sabido." Ele interrompeu-a suavemente. "Eu fiz com que soasse definitivo. Eu queria que fosse limpo." "Não foi limpo. Foi um inferno." Ela respondeu,
virando-se para ele. Passei 4 anos a perguntar-me o que fiz de errado. Por que me cortaste por completo? Eu odiei-me a mim mesmo por confiar em ti, e odiei-te a ti por não confiares em mim. Eu também me odiei a mim mesmo, sussurrou ele. O silêncio que se seguiu não foi frio. Era do tipo que vem depois que as feridas foram expostas. Cru, mas curativo. Sara respirou fundo. Eu quero fazer parte da vida de Eva, não apenas visitas. Quero conhecê-la, amá-la, criá-la. Mesmo que nunca me perdoes, eu não me vou afastar de novo. João observou-a com cuidado. Não vai ser simples. Ela não sabe quem tu és. Ela nunca perguntou. Ela pensa que pais são algo que outras crianças têm, mas nunca ficou triste com isso. Não quero que isto seja mais difícil para ela, disse Joana. Mas não vou fingir que ela não é minha. Já perdi demasiado tempo. Ele hesitou, com as mãos entrelaçadas no seu colo. Se é sério sobre isto, precisas de o mostrar. Não apenas de dizeres. Não podes desaparecer. Não podes ficar sobrecarregado e fugir. Não vou, disse ela com firmeza. Eu não sou a mesma mulher que deixaste e não estou aqui para te atirar. Estou aqui para ganhar um lugar no mundo dela. João sentiu algo a mudar dentro dele. Não era confiança. Ainda não. Mas era um começo. Pela primeira vez em 4 anos, ele viu uma versão da mulher que outrora amou de pé em frente a ele. Não a CEO, não a herdeira, não a filha obediente, mas a mulher que tinha rido com ele nas praias e o tinha beijado na testa em silêncio e uma vez lhe tinha perguntado como ele chamaria uma filha se alguma vez tivesse uma. Ele olhou para o corredor onde Eva estava a dormir. Então volta amanhã, disse. Vem por ela e veremos aonde isto vai. Joana assentiu. Vou. E enquanto ela ia embora, algo nele, algo que tinha estado enterrado debaixo da culpa e do medo, começou a respirar de novo. A redenção de um pai. Joana voltou no dia seguinte, logo depois do pequeno almoço, vestida casualmente com jeans e uma camisola macia azul marinho, a carregar uma pequena mala com livros infantis e um dinossauro de brincar que ela tinha escolhido nervosamente na loja local. João abriu a porta lentamente, incerto de como Eva reagiria. Ela não sabia quem Joana era, mas era naturalmente de coração aberto, infinitamente curiosa e muitas vezes confiante, de uma forma que só as crianças pequenas podiam ser. Ele observou-a à distância, enquanto Joana se ajoelhava à sua altura, apresentando-se cuidadosamente com um sorriso caloroso, mas cauteloso. Olá, disse ela suavemente, estendendo o dinossauro. Sou a Joana. Trouxe este amigo porque ele ouviu que havia uma menina porreira a viver aqui. Eva olhou para ela com grandes olhos azuis, quase a refletir os de Joana, e depois pegou no brinquedo. Apertou-o com ambas as mãos e sussurrou um tímido obrigado. João exalou lentamente. A tensão nos seus ombros relaxou um pouco. Não houve um reconhecimento instantâneo ou uma ligação mágica, mas houve algo suave e natural na forma como Eva a aceitou em minutos. Os dois sentaram-se no chão da sala de estar, a folhear as páginas de um livro sobre animais. Joana ouviu pacientemente cada facto a meio que Eva recitava com entusiasmo. Nas semanas seguintes, Joana tornou-se uma presença constante. Ela não se limitava a aparecer, ela esforçava-se. Ela aprendeu as rotinas de Eva. Que snacks ela gostava? A que horas ela ficava cansada? Que canções ela queria ouvir à hora de dormir? Embora João ainda a deitasse ele mesmo. Eles iam passear juntos no parque e Joana empurrava Eva no baloiço até que a risada da menina enchesse o ar. Sentavam-se nos bancos com picolés a pingar e Joana ouvia os pensamentos de 4 anos de Eva sobre a lua,
sobre cães, sobre como os super-heróis provavelmente também se cansavam às vezes. No início, João mantinha-se por perto durante o tempo que eles passavam juntos, cauteloso e protetor, a procurar sinais de inconsistência ou falta de jeito. Mas Joana nunca ultrapassou um limite. Ela não se apressou. Não pediu a Eva para a chamar de mãe, nem sequer pressionou por visitas longas a sós. Ela simplesmente aparecia e ficava, e lentamente João começou a baixar a guarda, embora ele não o dissesse em voz alta. Uma noite, depois de Eva ter ido para a cama, ele e Joana sentaram-se um de frente para o outro na cozinha com pouca luz. O ar estava pesado com perguntas não ditas. Ele serviu 2 chávenas de chá e eles sentaram-se em silêncio por alguns momentos, a ouvir o zumbido do velho frigorífico. "Estás mesmo a tentar", disse ele em voz baixa, finalmente quebrando o silêncio. Ela olhou para ele, a sua expressão séria, mas cansada. "Porque eu perdi 4 anos. Não consigo consertar isso, mas não vou perder mais." João olhou para a sua chávena. "Sabes, ela não pediu uma mãe até há pouco tempo, não porque sentisse que lhe faltava algo, mas porque outras crianças começaram a falar das suas. Eu não tinha a certeza do que dizer. Eu disse-lhe que cada família é diferente, e ela pareceu concordar com isso. A voz de Joana era grossa, com emoção. Eu devia ter estado lá, se ao menos eu tivesse lutado mais para entender por que disseste o que disseste. Talvez. Ele interrompeu-a suavemente. Não é tudo culpa tua. Tu acreditaste no que eu te disse. Eu não te dei uma razão para não o fazer. Eu acreditei porque eu tinha medo que fosse verdade, admitiu ela. Porque eu não pensei que merecia aquele tipo de felicidade. Eu pensei que fazia mais sentido que eu te perdesse. Ele olhou para ela, surpreendido. Tu pensaste mesmo isso? Ela assentiu lentamente. Os meus pais criaram-me para pensar que o amor tinha de ser prático, limpo, estratégico. O que nós tínhamos? Ele deixou que as suas palavras se instalassem no seu peito. Era real, disse ela, e era aterrorizante. Ambos sorriram fracamente. O primeiro momento partilhado de leveza em anos, do tipo que não apagava o passado, mas o reconhecia. Depois daquela noite, algo mudou entre eles. João começou a convidá-la para jantar. Uma vez por semana, Joana começou a ler a Eva à hora de dormir. Ela aprendeu a enrolar a manta favorita da menina da forma certa para a cesta. Ela celebrou as pequenas vitórias de Eva, como aprender a atar os seus próprios sapatos ou a soletrar o seu próprio nome sem inverter as letras. Eva, por sua vez, começou a pedir mais a Joana. Ela esperava junto à janela. Quando ela sabia que ela vinha, corria para ela à porta e aninhava-se ao seu lado, no sofá, durante os desenhos animados. Ela ainda não a chamava de mãe, mas João notou como seus olhos se iluminavam de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Ela sentia-se segura, ela sentia-se vista, ela sentia-se amada. Uma noite, enquanto João deitava a Eva, ela perguntou sonolenta: "Por que é que a Joana vem tanto agora?" Ele fez uma pausa, escolhendo as suas palavras com cuidado. "Porque ela se importa muito contigo. Ela vai ficar para sempre?" A garganta de João apertou-se. "Tu queres que ela fique?" Eva assentiu, já meio a dormir. "Gosto quando ela está aqui. Sente-se quente." E nesse momento, João sentiu o seu próprio coração a abrir-se um pouco mais. Talvez o passado não pudesse ser reescrito, mas talvez o futuro não tivesse de carregar o mesmo peso. Talvez, apenas talvez, a cura não fosse sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre escolher o que viria a seguir. A batalha final e o triunfo. Joana sabia que reconstruir uma relação com Eva e João
era apenas uma parte do que ela tinha de enfrentar. A guerra mais profunda ainda estava pela frente, contra as pessoas que o tinham manipulado e silenciado. As mesmas pessoas que tinham controlado cada canto da sua vida desde a infância. Os seus pais tinham-na moldado, tinham-na formado e a tinham treinado para ser a herdeira perfeita. Mas agora ela via com brutal clareza o que o seu amor sempre tinha sido: condicional, calculista e perigoso. Ela já não podia olhar para eles da mesma forma e sabia que no momento em que ela se levantasse por João e Eva, não haveria volta a dar. Ela agendou uma reunião com eles na quinta da família, sem assistentes, sem pretextos de negócios. Apenas ela, de pé sozinha na sala de estar, onde gerações de mulheres da família Pimentel tinham tomado decisões que construíram impérios. A sua mãe chegou primeiro, elegantemente composta como sempre. Os seus lábios uma máscara pintada de armadura. O seu pai entrou minutos depois, a irradiar autoridade a cada passo. Joana manteve-se firme, tranquila por fora, a arder por dentro. Eles ofereceram cumprimentos educados, claramente alheios ao que se aproximava. Mas no momento em que Joana mencionou o nome de João, a mandíbula da sua mãe apertou-se. O seu pai olhou para a janela, já a retirar-se emocionalmente, como se pudesse fingir que a conversa não estava a acontecer. Joana não os deixou desviar-se. Ela contou-lhes tudo, que tinha encontrado João de novo, que Eva era a sua filha, que ela tinha perdido 4 anos de maternidade devido às suas mentiras. A sua voz manteve-se firme, mas a emoção por trás dela era inconfundível. Ela acusou-os não apenas de manipulação, mas de crueldade, de lhe roubarem o seu tempo, o amor, a relação mais importante da sua vida. O seu pai zombou, a dizer que tinha feito o que era necessário para proteger o seu nome, que João era um risco, que não tinha estatuto, nem ligações, nem um futuro em que valesse a pena investir. A voz da sua mãe seguiu, gelada e elegante, a afirmar que o julgamento de Joana sempre tinha estado nublado pela emoção e que ela, eventualmente, lhes agradeceria. Mas ela não lhes agradeceu. Ela pôs-se mais alta e disse-lhes que eles estavam errados, que João tinha mais força, integridade e lealdade do que qualquer pessoa no seu círculo social, que Eva era a melhor coisa que lhe tinha acontecido e que a única coisa que ela lamentava era não se ter afastado deles mais cedo. O seu pai ameaçou com ações legais, tentou lembrá-la das obrigações financeiras e das cláusulas de herança. Mas Joana cortou-o friamente. Ela já não se importava. Estava disposta a renunciar a cada último cêntimo, cada ação, cada lugar em cada conselho de administração, se fosse isso que fosse preciso. A sua vida não estava à venda. A sua filha não era um erro. E ela não trocaria o amor real por aparências polidas nunca mais. Quando a conversa terminou, o silêncio entre eles foi permanente. Os seus pais não a seguiram, não lhe pediram para reconsiderar. Simplesmente ficaram lá, enraizados num mundo ao qual ela já não pertencia. Os dias seguintes foram complicados. Os advogados ligaram, as contas foram congeladas, os sócios de negócios sussurraram, mas Joana seguiu em frente de qualquer maneira. Ela vendeu ações da empresa que ela tinha ajudado a construir, anunciou a sua saída do conselho de administração e começou a planear a sua própria firma, uma startup de tecnologia pequena, mas ambiciosa, com uma missão enraizada na transparência e acessibilidade, não no elitismo e controlo. Ela não sabia se teria sucesso, mas ela sabia que seria honesta, e seria dela. Enquanto isso, de volta em Fonte Boa,
João observou tudo isto a desenrolar-se com uma mistura de admiração e medo. Ele não lhe tinha pedido para o fazer. Ele não esperava que ela renunciasse a tudo, mas enquanto ela aparecia para jantar, vez após vez, exausta, mas presente, magoada, mas determinada, ele começou a entender a profundidade da sua escolha. Ela não estava apenas a tentar fazer de família. Ela estava a lutar por uma vida que ninguém lhe tinha permitido ter antes. Uma noite, depois de Eva ter adormecido no sofá, com um livro pousado no seu peito, Joana sentou-se ao lado de João, a esfregar os olhos para aliviar a fadiga. Eu acho que, finalmente, entendo o que significa lutar por algo, disse. Não por lucro, não por orgulho, mas porque é a coisa certa a fazer. João inclinou-se e pegou na sua mão. Era a primeira vez que ele o fazia em anos. E ele disse: "E agora tens algo pelo qual vale a pena lutar." Ela não falou, simplesmente segurou a mão dele com força, grata, humilde e, finalmente, verdadeiramente livre. Uma família completa. O sol da manhã infiltrou-se suavemente pelas cortinas da cozinha de João, a projetar um brilho suave sobre o modesto espaço onde grande parte da sua vida se tinha desenrolado. Refeições, risadas, exaustão e lágrimas silenciosas. Os últimos meses tinham trazido mudanças que ele nunca poderia ter imaginado. E embora ele tentasse manter uma sensação de normalidade para Eva, ele sentia a mudança em cada respiração. Joana tinha se tornado parte do seu ritmo diário. Ela já não era uma visitante surpresa ou uma presença hesitante, mas sim alguém que aparecia consistentemente, com sapatos enlameados e o cabelo despenteado de perseguir Eva no parque, e com olhos que já não tinham as bordas afiadas de uma executiva corporativa, mas a tranquila calidez de uma mulher a recuperar a sua alma. João notava-a mais a cada dia, a forma como Joana antecipava o que Eva precisava antes que ela pedisse, a forma como ela perguntava a João do que ele precisava, mesmo quando ele a recusava, a forma como ela prestava atenção às pequenas coisas, como Eva odiava a crosta da sua torrada, como João nunca bebia o seu café quente, como ambos se iluminavam quando eles dançavam juntos na sala de estar sem música. Foi nestes detalhes que ele percebeu o quão profundamente Joana estava a reconstruir não só a sua vida, mas a dele também. Mas mesmo enquanto a sua guarda começava a descer lentamente, ele ainda lutava contra o medo. Uma coisa era apaixonar-se por Joana Fernandes uma vez quando ele era mais jovem e mais ingênuo, a acreditar que o amor poderia protegê-lo do mundo. Era outra coisa arriscar o seu coração de novo agora que ele tinha Eva, agora que ele tinha muito mais a perder. Ele não duvidava das suas intenções, mas o seu instinto de proteger a sua filha ainda era feroz. Ele precisava de ter a certeza de que se ele abrisse a porta por completo, ela ficaria aberta. Joana parecia entender isto sem que lhe fosse dito. Ela nunca o pressionou. Em vez disso, ela encontrou formas silenciosas de se provar. Ela arranjou a gaveta da cozinha partida sem ser pedida. Levou Eva ao médico quando ela teve febre. Ela ficava acordada até tarde a ajudar João a preparar materiais para o seu novo emprego na clínica. Quando o carro de João não pegava, ela apareceu antes do nascer do sol com cabos de arranque e café. Não para o impressionar, não para ganhar pontos, mas porque ela estava lá, agora, de todas as formas que importavam. Uma noite, depois de um longo dia de infantário e recados, todos se sentaram no sofá gasto da sala de estar. Eva aninhou-se entre eles, uma manta dobrada debaixo do seu queixo. Ela tinha adormecido a meio de uma história, e João encontrou-se a olhar para Joana
enquanto ela suavemente afastava o cabelo da testa de Eva. Havia algo tão indefeso na sua expressão, algo que lhe apertou o peito. Ele não tinha planeado dizer nada, mas as palavras escaparam-lhe antes que ele pudesse pará-las. Tu és uma boa mãe. Joana não olhou para ele de imediato. Ela continuou a olhar para Eva a dormir, a sua voz mal um sussurro. Estou a tentar ser. Ainda sinto que perdi muito. Não podes recuperar esses anos, disse ele suavemente, mas podes ter o resto. Ela virou-se para ele então, e os seus olhos encontraram-se na luz fraca. É-me permitido esperar por isso? Ele hesitou, não por dúvida, mas porque ele sabia o que aquele momento significava. Ele tinha mantido os seus muros levantados por tanto tempo, convencido de que derrubá-los só traria dor. Mas a mulher sentada ao lado dele não era a mesma mulher que ele outrora temeu perder. Ela tinha lutado por eles. Ela tinha os escolhido. Ela tinha mudado por causa deles. Não tens de esperar, disse ela. A sua voz tremeu. Tu já fazes parte disso. Ele lentamente pegou na sua mão, dando-lhe todas as oportunidades para que ele se afastasse. Mas ele não o fez. Os seus dedos entrelaçaram-se com uma facilidade, como se eles nunca tivessem sido separados. O silêncio entre eles já não estava cheio de arrependimento, mas de possibilidade. Uns dias depois, eles levaram Eva na sua primeira viagem de verdade para fora da vila. Nada extravagante, apenas um fim de semana tranquilo perto da costa, onde as ondas batiam suavemente na areia e o céu se estendia infinitamente sobre eles. João não tinha voltado à praia desde a última vez que eles tinham estado lá juntos, quando o mundo ainda se sentia cheio de promessas, e tudo deu errado. Mas desta vez foi diferente. Eva gritou de alegria enquanto perseguia gaivotas e construía castelos de areia cambaleantes, e Joana corria ao seu lado, a rir tão abertamente que João mal reconhecia a mulher que ela costumava ser. Quando o sol se pôs por baixo do horizonte e eles se sentaram juntos enrolados em toalhas, Joana abraçou-os a ambos e João encostou-se a ela, a sua cabeça a repousar no seu ombro. Naquela noite, enquanto deitavam Eva na pequena casa de aluguer, Joana parou na porta a observá-la a dormir. João aproximou-se por trás e sussurrou: Sente-se completo agora. E Joana assentiu, a voz rouca. Eu também. Mais tarde, enquanto estavam lá fora debaixo das estrelas, descalços na varanda, Joana virou-se para ele, os seus olhos a procurarem. Não preciso que me respondas nada esta noite, disse ela em voz baixa, mas preciso que saibas que isto não é temporário. Eu quero uma vida contigo, com vocês os dois, seja o que for que isso implique, pelo tempo que for preciso. João olhou para ela, a brisa do mar a emaranhar o seu cabelo. Eu não tenho uma resposta, disse ele sinceramente. Ainda não, mas eu acredito em ti. Isso foi o suficiente, por agora. Eles não precisavam de grandes declarações ou de um momento perfeito. Eles só precisavam um do outro e pela primeira vez em anos, ambos acreditavam em algo que outrora parecia ter se perdido para sempre. Um futuro desordenado, incerto e bonito, que era completamente deles para construírem. A proposta ia sim, mas o outono chegou à fonte boa num suave sussurro dourado. As folhas arderam em tons de âmbar e ferrugem, e o ar ganhou aquela frescura que fazia com que os passeios matinais se sentissem como uma promessa. A vida para João, Joana e Eva tinha se estabelecido em algo quase comum, embora se sentisse tudo menos isso. Era o tipo de normalidade que João só uma vez tinha imaginado. Pequenos almoços partilhados, mochilas embaladas juntos ao pé da porta,
risadas que ressoavam na sala de estar e o suave zumbido da música enquanto o jantar borbulhava no fogão. Era o ritmo tranquilo de uma família a redescobrir-se, a construir um novo mundo, peça por peça. Joana tinha se mudado para uma pequena casa a poucas ruas do apartamento de João. Ela não pediu para se mudar para junto dele de imediato. Ela entendeu que a confiança não se reconstrói com declarações, mas com consistência. Ainda assim, ela estava lá na maioria das manhãs, a ajudar Eva a encontrar as suas meias, ou a trazer uma garrafa térmica extra de café para João enquanto ele lidava com e-mails e horários da clínica. Nos fins de semana, eles exploravam trilhos próximos, assavam bolos que raramente saíam bem e jogavam jogos de tabuleiro que terminavam em lutas de cócegas e argumentos exagerados sobre as regras que Eva inventava na hora. Eva tinha se sentido confortável com Joana, tão confortável que João por vezes a apanhava a deslizar e a chamá-la de mãe, sem pensar. A primeira vez que aconteceu, Joana congelou. Os seus olhos encheram-se de lágrimas quase instantaneamente, mas ela não disse uma palavra. Simplesmente ajoelhou-se, abraçou Eva com força e sussurrou algo que João não conseguiu ouvir, mas sentiu nos seus ossos. Não foi forçado, não foi ensaiado, era amor, a encontrar o seu lugar de forma natural. Mas nem tudo foi fácil. Joana ainda carregava as cicatrizes do passado, dias em que as dúvidas se infiltravam, quando as pressões de negócios da sua nova startup aumentavam e quando a realidade de ter escolhido um caminho completamente diferente pesava sobre os seus ombros. Ela sentia falta de parte do poder e da certeza que outrora teve, mas nunca o disse em voz alta. João via isso na forma tranquila, como ele às vezes olhava pela janela ou nos profundos suspiros que ele soltava a altas horas da noite. Ele não tentou consertá-la. Ele sabia que ela tinha feito a sua escolha pelas razões certas. Mesmo as escolhas certas podiam vir com a sua própria dor. Eles eram honestos um com o outro agora, por vezes, dolorosamente. Quando João tinha dias difíceis, quando as memórias de ser desprezado e humilhado pela sua família ressurgiam, ele dizia-lhe. Quando Joana lutava com a culpa de o ter deixado sozinho por tanto tempo, ela também lhe dizia, e juntos sentavam-se nessa verdade, não para reviver o passado, mas para o entender, para se certificarem de que nunca se repetiria. Uma noite, no início de novembro, eles planearam uma pequena reunião na casa de Joana. Apenas alguns amigos próximos da clínica, vizinhos que se tinham tornado parte das suas vidas diárias, e um ou dois dos antigos colegas de Joana que a tinham apoiado depois da separação. Não foi um evento formal, apenas jantar e risadas. Eva a correr descalça entre os adultos, com as bochechas coradas de emoção e demasiadas bolachas. Enquanto João via Joana a conversar com os convidados na cozinha, Eva puxou a sua camisola. Papá, disse a segurar um desenho feito com lápis de cera. Podemos dar isto à mãe? A palavra atingiu-o suavemente agora. Já não trazia tensão ou medo. Ele assentiu e seguiu Eva enquanto ela entregava orgulhosamente o papel. Um desenho cambaleante de 3 figuras de pau de pé debaixo de um sol amarelo brilhante. Joana pegou nele como se fosse uma relíquia inestimável. Ajoelhou-se, abraçou Eva com força e olhou para João. Quero emoldurar isto, disse. Mais tarde naquela noite, depois de todos terem ido embora e Eva estar a dormir com manchas de lápis de cera nas suas mãos, João encontrou Joana na varanda de trás. Ela estava enrolada numa manta, a beber chá,
a olhar para as estrelas, tal como ela costumava fazer quando eles eram jovens e inseguros e cheios de sonhos que ainda não tinham aprendido a proteger. Ele sentou-se ao lado dela e por um momento eles não falaram. Depois, Joana virou-se, a sua voz tranquila, mas firme. Eu quero casar contigo, não porque seja o próximo passo, ou porque eu ache que precisamos disso para que isto seja real, mas porque, quando eu olho para ti, quando eu olho para Eva, eu vejo o único lar que eu sempre quis. João não respondeu de imediato. Ele inclinou-se, entrelaçou os seus dedos com os dela e disse: Pergunta-me de novo de manhã, quando o café estiver a ser preparado e Eva estiver a construir um forte com a nossa roupa limpa. Joana riu, o som baixo e cheio, e assentiu. Está bem, mas só para saberes, eu vou continuar a perguntar todos os dias até que a resposta seja sim. Na manhã seguinte, com a luz do sol a inundar o chão da cozinha, Eva a construir uma nave espacial com almofadas do sofá e colheres de pau, e Joana a servir 2 chávenas de café com um sorriso sonolento, João olhou para ela e sussurrou. Sim, não havia necessidade de um anel ainda, nem de fanfarra, apenas o suave tilintar de uma chávena contra o balcão e o começo do resto das suas vidas, alicerçado não na fantasia ou na perfeição, mas no amor duramente conquistado, na verdade e na escolha um do outro todos os dias,